Olá pessoal, boa noite. Esta é mais uma Mensagens que Edifica com o pastor Daniel Martins. Para a nossa meditação de hoje, Atos capítulo 17 e o versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem em Atenas, e ali ele, esperando alguns dos seus companheiros, ele começa a reparar a situação da cidade e ao ver a religiosidade daquela cidade, ou digamos assim, a idolatria, a Bíblia diz que ele se angustiou muito por aquilo. E Paulo então começou a não aceitar aquilo. Paulo começa a falar de Jesus, e para alguns era uma doutrina diferente, para alguns era uma falsa doutrina, uma estranha doutrina. E Paulo percebeu que tinha muitos altares na Grécia, em Atenas. Para nós que conhecemos mitologia grega, sabemos que lá há muitos deuses, como Zeus, como Hades, como deuses da água, de tudo quanto é Deus. E Paulo se contristou, ficou triste com aquilo. E ele começou a falar de Jesus. Algumas pessoas chamaram ele para o Areópago para discutir sobre aquele assunto. E ele começou a dizer então que o Deus que ele pregava era justamente aquele Deus que tinha um altar na Grécia, em Atenas. Paulo disse assim: o Deus que eu prego para vocês não é um Deus estranho. Para vocês ele pode não ter nome. Como eu passei e vi um altar ali dizendo ao Deus desconhecido. E eu comecei a refletir sobre isso e eu percebi. Não existe, talvez na América do Sul, um país tão religioso quanto o nosso Brasil. Religioso entre aspas, claro. E desde criança, desde a minha adolescência, eu aprendi, claro, o ensinamento errado, que a religião ligava a Deus. Religião, termo grego religare, que significa ligando o homem a Deus, mais ou menos isso. E eu fui meditar na palavra de Deus e percebi que não há muita diferença entre Atenas daquele tempo com o Brasil atual. Por quê? Porque Deus, ele até é venerado em nosso Brasil, nas nossas igrejas, mas não como merece. Deus até é adorado em nosso Brasil, nas nossas igrejas, mas não como ele merece. E o Brasil é um país religioso. Mas eu lhe pergunto, por que a nossa religiosidade não tem causado diferença nas nossas vidas? Por que o nosso dizer que somos crentes, salvos em Jesus, não tem causado impacto na nossa família, na nossa região, na nossa vida? Entra ano, sai ano e a mesma coisa. Ou seja, estamos como Atenas, vivendo apenas uma religiosidade. Até acenamos para Deus, até conversamos com Ele de vez em quando, mas não temos a intimidade. Sabemos que Ele existe, mas no íntimo, para nós, é um Deus desconhecido. Por quê? Porque a intenção de Deus sempre foi se revelar ao ser humano. Deus sempre ia, no final do dia, conversar com Adão e com Eva. Deus queria intimidade. Deus fez o ser humano para ter uma intimidade com Ele. E nós, apesar de sabermos disso, temos Deus como desconhecido. Porque apesar de saber que Ele existe, não damos a verdadeira adoração para Ele. E toda a história de avivamento que aconteceu na história, que lemos na Bíblia, em Atos capítulo 2, por exemplo, a região em si foi impactada com o avivamento. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Porque o verdadeiro avivamento ele causa impacto.
O avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, por exemplo, causou impacto. Há quem diga que o Brasil está vivendo uma época do maior avivamento. Isso é uma mentira, porque nós sabemos que o verdadeiro avivamento, ele causa impacto na região. Se eu sou avivado, meu trabalho tem que ser modificado, as pessoas que me rodeiam têm que ser abençoadas, têm que ser edificados. Aonde eu pisar as plantas dos nossos pés, tem que ser abençoado. E Deus, ele não quer ser um Deus desconhecido para mim nem para você. Paulo pregava um Deus que para os atenienses era um Deus desconhecido. Avalia-se nas histórias que, na verdade, eles conheciam Deus. Ou seja, Deus tinha um altar ali em Atenas. Quando eles quisessem adorar a Deus, eles adoravam, mas quando não quisessem, também não adoravam. Não tem muita diferença de nós. Nós estamos assim. Quando queremos adorar a Deus, adoramos. Quando não queremos, passamos 24 horas do dia sem dizer nenhum obrigado para Deus. Estamos vivendo em tempos da tríplice, que é bênção, vida feliz e saúde. Não buscamos mais o Deus da bênção. E Deus, ele está presente, ele quer se tornar um Deus conhecido para mim e para você. Que não sejamos religiosos, em que a nossa religião católica, protestante, não cause impacto nas nossas vidas. Não tem graça nós irmos na igreja todos os dias, frequentarmos a missa, o culto todos os dias, e isso não causar impacto. Acenar a mão para Deus, mas para nós ser um Deus desconhecido, um Deus que não se manifesta. A minha e a tua religião não vale a pena. O que vale a pena é a intimidade com Deus. E eu volto a repetir, a frisar nisso. Não importa a tua religião, importa o Deus. Você conhecer Deus quem Ele é. E assim como os atenienses precisavam conhecer Deus, Ele quer que você o conheça. Deus não te fez para que você o veja como um Deus desconhecido. Pelo contrário, Ele quer estar presente na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus sentimentos. Pense nisso. E que a partir de hoje você venha querer conhecer Deus. E que para mim e para você, Ele não venha ser um Deus desconhecido, mas que Ele tenha espaço primordial no teu coração. Porque Ele quer cuidar da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo, um grande abraço do pastor Daniel Martins. E essa é Mensagens que Edificam. Deus abençoe.